Bom dia, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso seminário. Ele é sobre um sensor flexível baseado em FBG para a navegação médica. Falando um pouquinho das referências, a gente encontrou o nosso artigo que falava desse sensor no Journal do I3E. Esses são os autores e esse é o título do artigo. E bom, para iniciar aqui é, um pouquinho sobre o nosso seminário, vou começar dando uma introdução rápida do que é a navegação médica. Navegação médica nada mais é do que uma tecnologia que permite rastrear posições de instrumentos cirúrgicos, como por exemplo pinças cirúrgicas, cateteres, endoscópios, tudo isso dentro do corpo humano e com o objetivo de ter uma precisão alta em tempo real. O objetivo da navegação médica nada mais é do que melhorar a precisão e a segurança das cirurgias. Entretanto, a navegação tradicional ela tem alguns desafios, como por exemplo a limitação da precisão. Ela sofre com erros de registros e interferências. Eles são, ele é um método que não é flexível, então tem alguns aparelhos que podem não estar utilizando desse método. Eles dependem de dados de pré-procedimento, então depende de imagens obtidas antes da cirurgia. E eu vou falar um pouquinho também da relevância do sensor FBG. Ele tem propriedades que, quando comparadas à navegação tradicional, que são muito melhores. Então, por exemplo, ele tem alta precisão, ele tem alta flexibilidade, ele é imune a interferências eletromagnéticas, ele tem dimensões desprezíveis. Isso acaba sendo um ponto muito bom, porque influencia na flexibilidade, porque ele pode ser adaptado para ser utilizado em diferentes instrumentos biomédicos, igual eu citei lá, por exemplo, o cateter. E ele é bom em condições adversas, como por exemplo altas temperaturas, baixa umidade, etc. Aqui a gente citou um pouquinho de alguns exemplos da navegação médica, então ele pode ser utilizado em cirurgias neurológicas, pode ser utilizado na ortopedia, né, na navegação para alinhamento e posicionamento de implantes, e também pode ser utilizado na cardiologia intervencionista, que é o uso do sistema de navegação para orientação de cateteres, basicamente. Bom, falando um pouquinho do sensor em si, a gente pegou no próprio PDF do artigo essa imagem e ela representa como funciona o sistema em geral. É, Primeiro, o S-LED, que é um LED mais potente, podemos dizer assim, ele vai emitir um feixe largo de luz e a luz gerada pelo S-LED ela é direcionada ao circulator. O circulator ele é responsável por fazer essa ponte entre o S-LED e o fiber coupler. E também ele é responsável por fazer a ponte entre o fiber coupler e o spectrometer, que eu vou explicar depois. Mas basicamente ele é responsável por fazer essa ponte. Depois que a luz passa pelo circulator, ela entra no fiber coupler, que conduz a luz para essa fibra sensora, como que eu posso dizer, essa fibra sensora curvada aqui. E nela nós temos os sensores FBG que estão em vermelhos aqui, ó. Esse aqui é um sensor, esse aqui é um sensor, esse aqui é um sensor, esse aqui é o quarto sensor. E esses sensores são ópticos e são responsáveis por refletir essa luz de volta ao sistema e dependendo de fatores como temperatura, pressão, deformação, o comprimento da onda ele vai ser mudado e essa luz vem voltando. Aí ela vai passar pelo circulator de novo, novamente, e vai ir para o spectrometer. O spectrometer ele é responsável por ler o comprimento de onda que o sensor plane trouxe e ele que vai ser responsável por plotar o resultado no computador. E aí, depois disso, uma imagem 3D gerada do Fiber Coupler, e essa imagem 3D que indica como que a fibra está no espaço, o que é essencial para o cirurgião ter um feedback contínuo sobre a situação do paciente. Então, esse é o sistema em geral, basicamente. Agora, passando para as variáveis que o sensor detecta, ele é responsável por detectar algumas variáveis aí. A deformação está entre elas, ela é geralmente medida em microdeformações. Ele também é capaz de medir a temperatura, então ela pode ser em Kelvin ou em graus Celsius e a pressão. Ela também pode medir, o sensor pode também medir a pressão, que é em atm ou Pascal, ou pode ser medida em outras unidades de pressão. Aqui embaixo a gente colocou uma observação que a variável analisada do sensor ela vai depender de que tipo de instrumento ele está acoplado. Então, por exemplo, se ele estiver acoplado a um cateter, desculpa, que a gente colocou aqui no exemplo, a variável que ele normalmente vai analisar vai ser a pressão, porque ele vai estar indo atrás da pressão arterial.
Então, isso aqui é um pouquinho das variáveis que o sensor é capaz de detectar pelo comprimento de onda emitido pelo SLED.